nome é Luciano, eu trabalho na assistência técnica na equipe do Kleber. Eu trabalho na Caloi há 25 anos, né? Trabalhei na fábrica, no processo de fabricação lá da parte de solda, preparação, chão de fábrica durante 6 anos. 2 anos na gestão da qualidade e na assistência técnica, no pós-venda, eu estou há 17 anos. Tá? Então já vi bastante coisa aí que a gente pode cometer de erro, né, durante uma manutenção. Eu tentei indicar aqui todos os componentes, quais são os nomes que esses componentes têm, um nome técnico, um apelido que às vezes o consumidor acaba usando, depende da região. Aí você vai para o Nordeste ou vai para o Sul, cada um usa um nome diferente. Então eu tento colocar aqui, por exemplo, um câmbio traseiro, a gente chama de descarrilhador, pode ser macaquinho, depende da região, né? Um pé de vela, às vezes o pessoal chama de engrenagem, chama de coroa. Então um pouco para a gente poder se comunicar aí com o consumidor também, saber do que ele está falando, tá? Então cada número aqui corresponde a um componente ali na lista a seguir. Eu vou começar apresentando aqui pelo quadro. O quadro da bicicleta, que seria o chassi, ele tem algumas partes que são específicas e tem variações, né? Então, no caso da ponta da rabeira, ou a gancheira traseira, né, que é essa região aqui do quadro, onde você fixa a roda traseira, tem diversos tipos de roda, diversos tipos de fixação que você pode utilizar. Eu posso ter uma gancheira fixa, que a parte que segura o câmbio, ela faz parte dessa estrutura onde você fixa a roda. Posso ter uma gancheira removível, que ela é uma vantagem no caso do produto. Se o meu câmbio estiver mal regulado, eu sofrer um acidente nessa bicicleta aqui e acabar quebrando esse ponto, eu perdi o quadro da bicicleta. Essas bicicletas que têm a gancheira removível, é como se fosse um fusível de um componente elétrico ou eletrônico. Então, quebrou esse componente, ele é feito para quebrar e você não perder o quadro. Por que ele quebra? Muitas vezes um câmbio mal regulado, ou numa queda eu não percebi que a gancheira entortou um pouquinho, e aí a hora que eu coloquei uma marcha mais leve, o câmbio entra na roda e arrebenta tudo, só que nesse caso eu não perco o quadro. É só substituir esse componente que é a gancheira removível. A gente pode ter um câmbio, uma gancheira, no caso, uma ponta de rabeira sem a gancheira, que aí o câmbio ele tem esse tipo de fixação que é fixado direto no eixo da roda, e atualmente as últimas tecnologias estão vindo mais no caso do True Axle, que é um eixo com um diâmetro maior do que o Quick Release, então ele proporciona uma fixação mais rígida da roda traseira com o quadro. Então para uma bicicleta de competição, isso aqui vai fazer muita diferença, tá? Uma bicicleta mais básica, aquela pessoa que vai usar no lazer, para andar no Parque Ibirapuera, para andar na praça, esse tipo de fixação aqui não tem problema nenhum. Ela só é menos prático do que essa, porque essa aqui você vai usar uma chave fixa para soltar, com uma chave grande. Essa daqui, como na bicicleta que foi feita aqui agora, ela usa um Quick Release, e aí esse Quick Release você pode soltar ele com a mão, sem uso de ferramenta. Então essas são as diferenças aí das gancheiras, tá? Um outro ponto aqui importante, a região do movimento central, ou às vezes popularmente conhecido como caixa de centro, essa região aqui onde a gente monta o pé de vela. A gente tem vários tipos de movimento central, vários tipos de pé de vela. Então no início da bicicleta, ela usava esse tipo de pé de vela aqui, que era um pé de vela que a gente chama de monobloco, com um movimento central tipo sueco. Ele é com caixas, a gente chamava de bacia, uma caixa de esferas que ela entra sob pressão aqui, encaixada direto aqui nesse tubo, tá? Aí evoluiu, os componentes foram evoluindo, aí começou a se usar um pé de vela de 3 peças, que aí ele é montado rosqueado no movimento central, então tem esse tipo de quadro que ele tem rosca. A maioria dos quadros hoje para mountain bike vem com rosca, tá? Aquele tipo de movimento central, hoje na nossa linha, a gente usa mais nas bicicletas infantis. Usava na linha transporte recentemente, mas hoje nem está em uso mais. Hoje se usa outros tipos de movimento central, por exemplo, o BB30,
Foi um desenvolvimento da Cannondale, que era exclusivo dela, hoje é domínio público, então vários fabricantes utilizam essa tecnologia. Ele tem um diâmetro maior do movimento central, então proporciona eu trabalhar com um eixo com um diâmetro maior e oco, né? Então esse tipo de movimento central aqui, eu usava no início um eixo maciço com um diâmetro menor, as esferas tinham diâmetros maiores, então era um movimento central mais pesado para poder dar a segurança, a rigidez que eu precisava. Quando a gente passa a usar um diâmetro um pouco maior, no caso do BB30, eu consigo usar esferas menores, então o sistema de rolamento fica mais preciso, mais leve e a rigidez desse movimento central aumenta. Então quando eu faço a pedalada, aquela região onde eu aplico lá 90 kg de força do meu peso todo em cima de um lado do pedal, eu vou ter uma rigidez maior, porque esse diâmetro aqui do quadro é maior. Tá? E aí uma outra evolução que veio mais recentemente seria o movimento central Press Fit 30, que basicamente usa o mesmo rolamento do BB30, porém ele tem um adaptador que é encaixado no quadro. Então hoje o BB30 ele é usado em quadros de alumínio, basicamente, ou quadro que seja de carbono, mas ele tem uma luva de alumínio, onde eu posso montar o rolamento direto sobre essa peça. Eu não monto o rolamento de aço direto sobre o carbono. E aí, se eu usar o Press Fit 30, eu elimino a necessidade de ter essa luva de alumínio interna ali no quadro e posso usar direto no carbono. Eu trouxe aqui algumas peças para mostrar para vocês. Então, esse aqui, vou colocar aí para circular, é um quadro que a gente utiliza na nossa linha Performance, da Caloi. Ele usa esse padrão do Press Fit 30, com esse rolamento aqui, tá? Que ele tem o padrão ali do Press Fit 30. E quando eu vou usar com um pé de vela da Shimano, ele tem um adaptador que reduz esse diâmetro interno para o eixo da Shimano, no caso 24. Tá? Então, uma vantagem desse movimento central aqui, com o Press Fit, que ele possibilita eu trabalhar com BB30, possibilita trabalhar com Shimano, aí no mercado tem vários adaptadores aí para você poder colocar os pés de velas mais especificados, mais leves, né, de maior valor. Se você tiver um quadro com esse modelo de movimento central com rosca, ele monta o Shimano perfeito, mas eu queria colocar um pé de vela da marca X lá, que era o padrão BB30. Esse tipo aqui já você não vai conseguir, tá bom? Hoje está vindo só com Shimano, mas existem outros, tem modelos nossos que vêm com pé de vela FSA, por exemplo, já no padrão BB30, um modelo mais especificado. Você né? olha para baixo, tem o pé de vela também de aço. Na linha geral, a gente usa muito, a maioria da nossa linha, você usa o movimento central com rosca. Então, na Explorer de alumínio, né? Esse quadro aqui, por exemplo, o movimento central dele é esse padrão aqui, que é com rosca. Né? Hoje o que vocês estão comercializando vem até aqui, com rosca. Aí é aquela questão, não sei se vocês pegaram o insight, mas porque eu vou ter o eixo vazado. Por que você tem o eixo vazado? De novo, você quer tirar peso da bicicleta. Quando você vai tirar peso da bicicleta, onde é o melhor lugar para você tirar peso da bicicleta? No drivetrain. Pé de vela, que é o nosso conjunto. Por quê? É o primeiro lugar onde você faz força. E aí não é estático, é cinético. Você vai estar em movimento. Então você imagina, você tirar 200 gramas no pé de vela, para um produto como esse, por exemplo, que vai rodar 50 km no final de semana, a hora que deu 35, aquelas 200 gramas estão te cobrando. Então assim, a priori, você fala, nossa, mas 200 gramas é tão pouca coisa. É pouca coisa para curtas distâncias. A hora que você começa a entrar no nível de entusiasta e fazer alguns pedais mais longos, isso faz diferença. Então, o que eles vão buscando com essa evolução? Eles vão buscando leveza e resistência. Sempre. Então, ele quer deixar sempre a peça mais leve e mais resistente. E com isso a peça vai ficando mais cara, porque você precisa de processos melhores para poder desenvolver isso. Materiais mais nobres também.
Ó, eu trouxe aqui também um pé de vela desse tipo aqui, que é o pé de vela que a gente chama de monobloco, né? O braço do pé de vela direito, onde vai montar aqui, ele tem um pino de arraste, onde eu monto a coroa. Ele é junto com o eixo e junto com o braço esquerdo, tá? Então pega só para vocês verem a diferença desse pé de vela, a diferença de peso, é quase que o peso daquele conjunto todo lá. Aí você acrescenta mais um movimento central aí, mais uma coroa. Então é um conjunto mais pesado. Qual que é melhor? Né? Esse aqui é pior, aquele lá é melhor? Depende. Depende de quem está comprando, depende do uso que a pessoa vai fazer, tá? Então, numa bicicleta de transporte, aquela pessoa que não quer gastar com manutenção, ou se for fazer manutenção, que seja uma manutenção barata, ele deve ir para esse tipo de pé de vela, um pé de vela monobloco, um pé de vela mais robusto, mais simples, só que porém muito mais pesado, com materiais menos nobres, no caso um aço doce, um aço comum. Se é uma pessoa que quer ter uma bicicleta mais leve, ele tem dinheiro para pagar por isso, porque tem custo, o processo de fabricação mais especificado, as matérias-primas mais nobres. Para cada grama que você vai reduzir na sua bicicleta, você tem que aumentar o valor absurdamente. Então, um conjunto de pé de vela desse tipo aí vai sair quase o preço de uma bicicleta inteira que usa esse tipo de pé de vela aqui, para vocês terem uma noção, tá, de valor. Porém, se a pessoa vai usar para andar no parque, eu não posso chegar para ela e falar assim, o pé de vela tal lá, da FSA ou da Shimano, é muito melhor, esse seu é ruim. Não, o dele é perfeito para a bicicleta dele, para o uso que ele está fazendo, tá, pessoal? Só para a gente... Tem sempre a filosofia de zelar pelo melhor uso. Melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício para o consumidor. Então, assim, e a pergunta universal, né? Para que você quer a bicicleta? Qual o tipo de utilização que você vai fazer? Uma vez entendendo o tipo de utilização, o quanto ela está disposta a gastar do consumidor, você consegue explicar para ele, com esses atributos, qual é o melhor produto para ele estar utilizando. Às vezes você tem 2, 3 opções, você vai explicar para ele essa diferença entre as 2, 3 opções, e talvez o fator decisivo seja preço do consumidor, talvez seja qualidade, mas buscar sempre proporcionar uma boa experiência. Né? O consumidor vem e te traz uma pergunta, porque ele não conhece, eu queria uma bicicleta para fazer isso, isso e aquilo. Você fala, ok, então conhecendo o portfólio, conhecendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais nessa questão de peças, vocês vão estar habilitados a poder fazer esse tipo de orientação. No caso daquele cliente que ele quer começar a prática, ele não sabe, tipo assim, sabe que ele gosta de bicicleta, porém não tem uma certeza se ele vai gostar. Aí é mais um carro tipo, mais pesado, como você falou, ou assim, não tão assim, claro, assim, como isso, mas um intermediário desse. Então, acho que depende também do quanto ele está disposto a gastar, ou quanto ele pode gastar, né? Acho que ele tem que entender um pouco também. Um ponto importante de saber com ele é você explicar para ele um pouco a evolução das bicicletas. Então, por exemplo, você vai pegar a Takana, a Moab, a Blackburn, você tem os atributos e o preço. E aí, em função do que ele quer fazer, eu acho super importante você deixar claro para ele. Você quer comprar uma bicicleta de entrada, uma 29, comercializa, né? Uma Caloi 29, que é a nossa bicicleta de entrada para o 29, você vai comprar. Se você pegar gosto pelo ato de pedalar, em um ano você vai estar trocando de bicicleta. Você pode ter certeza que não passa disso. O cara vai falar, mas então para onde eu vou? E aí, de novo, conhecendo os atributos do produto, você vai disponibilizar essas informações para o consumidor e balizar ele na tomada de decisão. Ajudar, a decisão é dele, né? Ele pode querer usar um carro 4x4 para andar na cidade, né? Mas não, é desperdício, né? Ele praticamente nunca vai usar aquela tração 4x4. Né? Então, eu posso pegar uma bicicleta desse nível aqui, da Blackburn, para dar uma voltinha no parque. Mas aí depende do quanto eu estou disposto a gastar, do quanto eu tenho disponível para gastar. Nesse caso, a gente brinca que você está usando uma bomba atômica para matar uma formiga. Quase isso. Então tem que... Não, porque você faz a primeira venda para o consumidor e já deixa engatilhado a próxima.
né? Se sendo honesto com ele falando, ele vai começar a rodar, ele vai lembrar de você, puta, não é que o cara lá da central me falou que eu ia ter que trocar de bicicleta, eu vou ter que trocar mesmo, porque agora ele começa a aprender sobre componentes e hoje bicicleta todo mundo conhece, porque está na internet, tem muito vídeo, tem muita gente falando a respeito, então ele vai começar a olhar a bicicleta do pessoal que está pedalando com ele e estou ficando para trás. Nossa, mas esse câmbio aqui é melhor que o meu. Ah, olha, não é que o vendedor falou para mim que isso aqui era para eu iniciar, que é a ideia nossa, para iniciar, e agora eu vou ter que fazer uma troca de modelo? Então ele vai lembrar de você, pô, o cara me avisou que ele ia ter que fazer isso. Me deu uma boa orientação e ele não vai ficar com raiva de você, né? Por outro lado também, às vezes a pessoa vai comprar e aí ela não gosta, ela gasta muito numa bicicleta, vai gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000, vai depender do produto que ele está comprando, 10 mil. E aí às vezes ele vai virar um cabide lá de ouro, né, na casa dele também, tá? Então é importante vocês darem essa orientação. Esses dois centrais aí são compatíveis com qualquer pé de vela? Você tem adaptadores que você monta. Então, assim, para esse tipo de movimento central, ele é desenvolvido para o padrão de pé de vela BB30. Então, pé de vela que já tem um eixo num diâmetro que você monta ele aqui direto dentro do rolamento. Porém, existem adaptadores que eu reduzo esse diâmetro para um padrão Shimano, por exemplo. Então, com esse movimento central, você consegue montar praticamente todos os pés de velas que existem disponíveis no mercado de maior valor. Oi? De duas peças. Seria o a gente chama pode ser o de 2 peças, que é o de eixo, né, que é o pé de vela integrado. Eu chamo de 3 peças, porque a gente tem o movimento central separado do braço direito, que pode vir com eixo ou não, e separado do braço esquerdo. Que é o caso desse pé de vela que está circulando aí, né? Ele é um pé de vela que o eixo é integrado com o braço direito. Aí eu mando o eixo quadrado ou o octalink também? Então, aí o tipo de eixo, geralmente aquele eixo quadrado, octalink, aí você vai precisar desse movimento central com rosca. Tá, aí já não tem, você não consegue montar aquele movimento central que é tipo cartucho, né, que ele é um movimento central selado, né, vem o eixo com rolamento, é uma peça única. Aquele tipo de movimento central é para esse tipo de quadro, com rosca. Aí você não vai conseguir montar ele num padrão BB30. Quando você começa a aprofundar no estudo da bicicleta, você começa a ver que as peças têm uma margem e elas vão se encaixando. Assim. O octalink, BB30, você vai até pegar um quadro com rosca. A hora o octalink, o quadrado, você vai até um quadro com rosca. A hora que você passa desse nível, aí você vai mudar para o press fit, vai mudar para o BB30, e aí você vai ter um outro padrão de pé de vela. Tem outras opções no mercado de pé de velas mais leves, pé de velas mais sofisticados, que montam nesse outro padrão e não montam naquele padrão anterior, porque é uma evolução, tá? Então, às vezes assim, qual que é a vantagem da minha bicicleta? Eu posso ter ela nesse padrão Press Fit 30, que é o caso que está rodando aí na amostra para vocês. Com adaptador, ela vem com um pé de vela Shimano, que poderia estar montado naquele outro central da outra bicicleta, que é com rosca direta no quadro. Porém, se eu quiser fazer um upgrade no futuro nesse meu quadro, a chance de eu conseguir um pé de vela diferente, que adapte para esse quadro, é muito maior do que naquele outro quadro com rosca, tá? Tem alguma alteração na velocidade? Não entendi? Tem alguma alteração na velocidade dos dois? A velocidade, você diz de uso da pedalada, isso? Depende vai depender de vários fatores. Depende da perna de quem está empurrando, né, do motor. Depende e aí varia de acordo com o tamanho da coroa, o tamanho da catraca aqui atrás, né, da relação de transmissão entre a coroa dianteira e as catracas ou o cassete aqui na traseira. Então, tem muitas variações no mercado. E os pés de velas mais especificados, eles permitem a você substituir essa coroa, colocar uma coroa maior que vai dar uma velocidade maior, porém eu vou precisar de mais força para empurrar. Eu sou meio fraquinho, então eu sou mais de lazer. Então eu vou usar uma coroa menor, que quando chegar na subida eu não vou sofrer tanto. Porém na descida eu não vou ter aquela velocidade final. E aí vai de cada um.
tá? Depende de quem está usando. Os pé de velas mais básicos já não permitem esse tipo de ajuste, de personalização. Então, ele é aquele que veio e ponto, né? Você que tem que se adaptar ao equipamento. Paga muito mais barato, porém, você não tem essa possibilidade de fazer um upgrade ou de fazer um ajuste mais personalizado. É por isso a diferença de preço, às vezes que o cara fala, pô, mas bicicleta é tudo igual. É roda, é guidão, é selinha, é pedal. Mas para cada componente, o que a gente quer mostrar para vocês é que tem muitas variações e aí vai depender do que o cliente quer, o tipo de uso que ele vai fazer, quanto ele está disposto a pagar. Tá? Retornando aqui, por exemplo, no movimento de direção, o tubo da direção ou o cabeçote da bicicleta, a gente pode ter várias medidas, né? Pode ter uma medida standard, que a gente chama de standard, esse tipo aqui, né? Que ela vai para um garfo. O garfo ele tem essa parte aqui que a gente chama de que é o canote do garfo, né? Ele pode ter diâmetros diferentes. Então, esse tipo, o standard, ele seria para um garfo com diâmetro de 1 polegada, 25,4 milímetros. Posso ter um quadro com a medida over, que aí é já para um garfo com diâmetro maior, aqui no diâmetro que vai para 28,6, que seria 1 polegada e 1/8, 1/8. Ou eu posso ter um movimento de direção do tipo taperade, que eu trabalho com 1/8 aqui em cima e 1,5 polegada aqui embaixo. Um diâmetro maior aqui nessa região, onde eu vou ter maior esforço aqui, quando eu tomo as pancadas aqui no garfo, eu concentro mais esforço nessa região. Trabalhando com um diâmetro maior, eu consigo usar um rolamento com mais esferas, essas esferas vão poder ter diâmetro menor. A rigidez, como esse diâmetro é maior, é maior nessa região aqui, a fixação entre o garfo e o quadro. Então, esse tipo de fixação é melhor do que o over, que é melhor do que o standard em termos de rigidez. Tá? Então, para um atleta profissional, um cara que vai fazer um uso esportivo, faz a diferença ter um movimento de direção desse, ou aquele, ou esse aqui. Para um cara que vai usar para o passeio, que não vai passar de 20 km por hora, vai andar no plano, o garfo dele praticamente não vai trabalhar, tanto faz. Aí vai depender do quanto ele está disposto a pagar. Uma outra diferença básica é que para esse tipo de movimento de direção, raramente você vai conseguir achar um garfo com um amortecedor com um canote de 1 polegada. Se achar, vai ser um garfo mais básico, é um garfo de aço pesado, ele tem um sistema de mola de aço, vai ser um garfo mais barato, compatível com esse tipo de produto. Né? Você vai por um over, que é o caso, esse aqui não, que é um taperade, mas na nossa linha a gente tem várias bicicletas que são de tipo over aí, como essa bicicleta que está montada aqui. Qual que é essa aí, Kleber? Uma Moab, por exemplo, ela usa o padrão over. Já para o padrão de garfo over, eu posso ter esse garfo aqui, que é um garfo mais básico, posso ter um garfo desse nível aqui, né, com eixo True Axle, com câmara de ar, com ajuste vários ajustes aqui de personalização da trava no guidão e tudo mais. Então, para esse tipo de cabeçote direção over, quando vocês pegarem lá na especificação do fabricante da bicicleta, né, ele vai estar lá nos atributos, movimento de direção oversize. É isso aqui. Eu tenho esse padrão de movimento de direção que permite usar garfos mais especificados, e aí você vai encontrar várias opções no mercado. E o taperade, por exemplo, usa esse garfo aqui, que tem o diâmetro de 1/8 ou 1,5 polegada. Tá? Eu trouxe os dois garfos aqui, só para vocês terem uma noção. Tem garfos muito mais leves, já com estrutura de carbono, tá? E aí realmente são muito mais caros, mas geralmente eles vão vir nesse padrão aqui, que é o taperade, que é o último padrão aí de referência. Então, um garfo mais básico e um garfo mais sofisticado. E o benefício para o consumidor é a rigidez, então? Do taperade, ele dá uma fixação maior no movimento de direção, então essa rigidez, né? E aí os garfos que ele encontra mais especificados, na hora que ele quiser fazer um upgrade, com certeza mais fácil ele encontrar no padrão do taperade. Tá? Então, se o quadro da minha bicicleta for para o taperade, eu consigo montar esse garfo aqui, que é mais sofisticado.
tem movimento de direção que reduz esse diâmetro aqui, então com esse mesmo quadro eu posso usar um garfo que eu usaria nesse movimento de direção aqui. Tá? Esse daqui eu já nem existe, porque para esse padrão movimento estándar aqui já são garfos muito básicos e ninguém vai querer fazer um downgrade, né, na bicicleta. Que aí eu estaria, não seria coerente. Como que é feito de carbono? Não entendi? O garfo de fibra de carbono é totalmente moldado, uma máquina específica para fazer um garfo de fibra de carbono, ou ele vai alguns componentes ali da fibra de carbono? Então, a fibra de carbono, basicamente, ele é composto de dois materiais, né? Então, ele tem a fibra de carbono, que são tecidos, é como se fosse um tecido assim da nossa roupa, como se fosse um tecido de nylon, mas é um tecido de tramas de carbono. Você tem vários tipos de tramas de carbono, vários tipos de materiais um pouco mais rígidos, um pouco mais maleáveis, aí depende do tipo de aplicação, que região do quadro que você vai aplicar. Você tem diversos processos de fabricação para quadro de carbono. Tem alguns que você tem um molde, que ele fecha, ele é como se ele já tivesse o formato externo do tubo, né? Então eu tenho um molde com esse formato aqui, que ele encosta as duas metades. Aqui dentro eu posiciono esses tecidos, e aí eu vou expondo esse tecido em camadas. Eu ponho a primeira camada, passo uma camada de resina, aí eu colo a próxima folha, passo outra camada de resina, colo a outra folha, vou fazendo como se fosse uma lasanha, né? E aí, essa resina, esse conjunto, eu inflo aí depende do processo que você está usando. Tá? Mais básico, eu ponho essas camadas dispostas ali dentro do molde, inflo dentro desse molde um sistema, uma bexiga, que vai pressionar essa fibra contra esse molde, e aí eu coloco ele num forno a uma determinada temperatura, por um determinado tempo. Ele vai reagir essa resina com carbono, vai endurecer essa resina, e aí o que vai dar rigidez para o material aqui é a resina. Tá? E a fibra do carbono, ela oferece uma resistência à tração. Tá? E aí depende do tipo de fibra que você está usando, tem N modelos, N tipos aí de fibras no mercado que você pode utilizar, e isso interfere no preço da bicicleta. Cada processo de fabricação, às vezes o processo pode ser mais caro, mais barato. 2 quadros de carbono podem ter preços bem diferentes, de acordo com o processo de fabricação que está sendo usado. Tá? E aí a resina do carbono, já que você perguntou, que acho que é o ponto mais importante aqui dessa estruturação do quadro, que se eu lavar essa bicicleta com querosene, se eu lavar essa bicicleta de carbono com óleo diesel, se eu usar um óleo que seja derivado de petróleo na lubrificação da corrente, ou uma graxa que tenha derivado de petróleo na lubrificação ali do canote com o quadro, esse derivado de petróleo vai reagir com essa resina vai derreter, e aí vai ficar um tecido no seu quadro, que não tem resistência nenhuma, ou seja, perdeu o quadro. Tá? E aí o tipo de fixação aqui do suporte do guidão, a gente tem o tipo sueco, que é o tipo mais básico, que a gente conhecia nas bicicletas há 20, 30 anos atrás, praticamente eram todas assim, que tem uma mesa rígida, né, que não tem... A regulagem que permite aqui é soltar esse parafuso e colocá-la um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Né? O tipo, a headset, essa mesa aqui ela é bem interessante, é um benefício para o consumidor, que ele pode montar ela positiva, como ela está aqui, se for um cara mais passeio, né? Ou ele pode inverter ela e colocá-la mais negativa, se for um cara mais esportivo, que ele quer ficar numa posição mais aerodinâmica. Ele também pode tirar esses espaçadores aqui debaixo da mesa, baixá-la um pouco mais, o ajuste que ele pode fazer. E esse tipo de mesa aqui, tipo a headset, você vai encontrar diversas aí no mercado, de alumínio, de carbono, vários tipos de mesa, com várias medidas de guidão, e aí você consegue dar upgrade. Para esse tipo de suporte aqui, você vai estar bem limitado em suportes de aço, mais básico, uma bicicleta mais básica, pouca manutenção,
pouco cuidado com a lubrificação, com limpeza, porque é uma bicicleta de aço, né? O cara que não tem condição de fazer manutenção, para ele pode ser que essa daqui seja mais indicada, tá? Para um cara que pretende fazer upgrade. Um cara que funciona também perfeitamente, vai ser tão rígido quanto, só que é para um outro tipo de aplicação. Se eu pegar uma bicicleta dessa aqui e for para a trilha, andar com os meus amigos, eu vou conseguir fazer. Só que o meu esforço, a minha posição em cima da bike, o peso que eu vou levar é muito maior, né? O dia que eu for com uma bike dessa aqui, nossa senhora, vai ser outro nível, né? Tá? Então muda isso. Aqui eu vou falar um pouco do suporte do guidão, mesa. Eu tenho ele, pode ser com o guidão montado, que aí ele é parafusado ao suporte, pode ser o guidão soldado ao suporte. Eu posso ter um suporte de guidão com regulagem de inclinação, que hoje a gente não tem na linha, mas recentemente tinha, pode voltar, é um outro recurso. Eu posso ter o tipo a headset, com o guidão parafusado, e aí tem diversas medidas no mercado. Eu posso ter ele com canote de 22,2. Eu trouxe um aqui, ó, né? Seria uma medida standard para suporte de guidão. E aí esse exemplo aqui também é de uma bicicleta tipo cross, e aí o guidão também tem 22,2, o diâmetro do guidão, é o tubo sem expansão. Eu posso ter esse mesmo suporte com um diâmetro aqui de 1 polegada, um pouco maior, aí eu tenho uma parede menor, acaba sendo uma peça um pouco mais leve, e com a rigidez maior também, e aí eu vou ter aqui um guidão já com diâmetro maior, com uma expansão, que também vai dar uma fixação melhor entre o guidão e o suporte. É um recurso que vai dar um benefício maior para o usuário. Posso ter um suporte tipo a headset já para 28,6. O guidão, na linha, a gente valoriza muito isso. Um guidão de 31,6. Eu estou falando que o diâmetro dele aqui onde fixa na mesa é um diâmetro maior. Então esse aqui seria um de 1 polegada aqui. E eu tenho um guidão aqui, ó, de 31,6. Trouxe 2 exemplos aqui de suportes. A headset, vocês vão ver que esse aqui, com diâmetro menor, é um suporte mais pesado, mais parrudo, uma bicicleta mais básica, uma peça mais barata, processo de fabricação mais simples. Esse outro aqui, também de alumínio, já vocês vão ver que é uma peça mais leve, um processo um pouco mais complexo, por isso ela é um pouco mais cara, e por isso eu tenho que ter um controle de torque maior do que essa aqui, que usa um parafuso mais robusto. Tá? Mas só para vocês terem uma noção de diferença aí de valor. Então, um guidão com 31,6 ou um guidão aí de 1 polegada no diâmetro. Eu trouxe aqui para falar do pé de vela. O pessoal chama coroa, engrenagem. Ele está se referindo ao conjunto da transmissão da bicicleta ali, da região do pedal. Então, eu trouxe esse exemplo aqui que eu circulei, do pé de vela monobloco. Tem o pé de vela que a gente chama de 3 peças, que ele é separado da parte do movimento central. O braço direito, o braço esquerdo são separados do movimento central, naquele tipo de 3 peças. Aí eu posso ter 3 peças, que seria o braço direito, o braço esquerdo e o movimento central, só que ele é integrado. O eixo é integrado ao braço direito. Então, o pé de vela é integrado. Às vezes o pessoal fala, aquele pé de vela é integrado da Shimano. Ele está se referindo a isso aqui, que o eixo ele já faz parte do braço direito. E aí você monta o braço esquerdo, que é o caso dessa bicicleta aqui da Blackburn, que a gente utiliza. Esse tipo de pé de vela aqui. Posso ter um BB30, por exemplo, ali um outro pé de vela que está na nossa linha, numa bicicleta mais especificada, com o padrão BB30, aquilo que eu já falei, com diâmetro maior, um eixo com diâmetro maior, mais leve, maior rigidez ali na montagem do movimento central, né? E aí, hoje, assim, eu trouxe esse outro exemplo de uma evolução. Então, eu tenho o pé de vela aqui da Shimano, né? E esse aqui é um padrão da SRAM, que ele, olha o formato dos dentes aqui, a diferença, né? Esse aqui é um pé de vela Eagle, que foi um lançamento recente da SRAM, não está na nossa linha, mas pode vir a estar no futuro. Então é importante vocês saberem que existem no mercado vários tipos de pé de vela. Esse pé de vela Eagle, ele monta no movimento central, tanto no padrão BB30, quanto nesse movimento central onde monta esse pé de vela Shimano, tá?
E aí ele tem uma corrente específica, tudo mais. Tipos de movimento central, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. O movimento central sueco, que é aquele que a caixa ela entra sob pressão no movimento central, usando as bicicletas mais básicas da nossa linha infantil, né? Tem o movimento central inglês, que aí já é com rosca, ele monta no quadro com rosca, então eu posso montar esse movimento central nesse tipo de quadro aqui, que é um quadro mais especificado. Nesse mesmo quadro eu posso montar o movimento central do tipo selado, que aí ele pode ser do tipo octalink, que ele comentou, né? Ou o eixo de ponta quadrada. Então depende do pé de vela. Tem um pé de vela que é próprio para montar com octalink, e tem um outro pé de vela que é próprio para montar com eixo de ponta quadrada. Tá? Não tem adaptação nesse sentido. Aí tem um outro tipo de movimento central que seria o integrado, né? Que aí o movimento central é isso aqui, ó, o sistema de rolamento, para montar com pé de vela integrado. E aí eu tenho o movimento central BB30, que é o sistema de rolamento encaixado direto no quadro, ou o Press Fit 30, que o rolamento vai dentro de um adaptador que entra no quadro. Esse aqui eu uso basicamente para quadros de carbono, esse aqui para quadros de alumínio, tá? Ainda aqui na região, a gente falar um pouco do pedal e sapatilha, né? É um termo que o pessoal que usa a bicicleta mais especificada já é mais comum, né? Já é conhecido. Então, sapatilha é um tipo de calçado especial que ele fixa o pé do ciclista ao pedal, né? E aí você tem tipos diferentes de pedais. O pedal basicamente é uma armação que gira em torno de um eixo onde você consegue aplicar a força ali da sua pedalada, né? E aí para você evitar que seu pé escorregue ali e gere um acidente, com um atleta profissional, por exemplo, ele não tem condição dele andar sem essa trava, tá? Já um usuário comum, uma pessoa que vai dar um passeio no parque, ele usa o pedal de plataforma sem problema nenhum, tá bom? Mas só para vocês saberem que existe. Os tipos de pedais. Então eu tenho um pedal de plataforma, que basicamente é uma armação com um eixo interno. Eu posso ter o pedal SPD, que aí ele possui um encaixe aqui específico para a sapatilha do padrão SPD, que é o padrão Shimano. Eu posso ter aqui esse tipo de pedal que é usado para speed, esse aqui para mountain bike, né? Então para speed, o pedal Look. Posso ter um pedal com firmapé, que eu posso montar um firmapé nesse pedal de plataforma aqui e uma outra forma de fixar mais antiga. Um outro tipo de pedal, esse Egg Beater, né, que a gente até vinha nos nossos produtos há um tempo atrás, mas existe no mercado. Um outro tipo também que eu nunca vi, mas eu tenho amigo que já viu esse tipo de pedal aqui, que é o Speed Play, que é o mais apropriado aí para bicicleta de speed, pelo formato dele. Então esse aqui é muito bom para andar no barro. Roda livre, que seria o cassete, catraca, pinha, pinhão, aí depende da região. Roda livre é esse sistema que ele gira livre. Quando você gira o pedal para trás, ele possibilita você ficar com o pedal parado enquanto a bicicleta está rodando, né? E por isso é chamado de roda livre. E quando você pedala, ela traciona essa roda livre, ela trava, tá? Ali esse exemplo aqui da nossa bicicleta, a gente já está com esse tipo aqui, que é o tipo cassete. Esse aqui é um tipo de roda livre, que é mais antigo, né? Então aqui para uma velocidade, esse aqui é uma roda livre de 6 velocidades. Eu acho que já eles começaram aumentando o número de engrenagens aqui, 7, aí foi para 8 na roda livre, aí chegou num ponto que aí falou, aí agora a partir daí é cassete. Então você tem cassete de 11, hoje já tem cassete de 12 velocidades, né? O cassete ele é mais leve pela construção dele, então ele agrega valor no produto quando ele retira peso da bicicleta, e ele também tem uma precisão maior de funcionamento aí, tá? Do que a roda livre mais básica. E aí, basicamente, a gente tem uma roda livre, por exemplo, não index. Quando ele fala assim, essa aqui é não index, essa aqui é index ou indexado. O que quer dizer isso? Essa aqui, os dentes das engrenagens, ela tem cantos vivos. Então é uma peça mais parruda, de aço, mais robusta. É aquela que o cara vai rodar, sei lá, 20 anos sem trocar, se não der problema no mecanismo interno, porque praticamente não vai ter desgaste. O cassete é aquela que o ciclista profissional usa na competição,
e para ele o peso faz muita diferença. Então, geralmente ele vai ser com essas coroas aqui em alumínio, um alumínio tratado, com um processo de fabricação que confere ele uma rigidez muito grande, porém a vida útil dele vai ser menor. Tá? Então, esse consumidor aqui, a cada 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, vai depender se ele limpou a bicicleta, se ele lubrificou ela quando necessário, ele vai ter de substituir esse cassete. Então, ele vai gastar muito mais do que esse consumidor aqui. Porém, assim, se eu quero fazer um upgrade, eu encontro vários tipos de cassete no mercado, roda livre, eu acho que nem sei, acho que usa até 7 velocidades você encontra. Mas um cubo mais leve, mais especificado, você não vai encontrar para o padrão de roda livre. Ele já vai ser sempre no padrão de cassete, que é a última evolução aí do cubo, tá? Qual que é a diferença de fixação no cubo entre a roda livre e o cassete? Então, a roda livre ela é rosqueada direto no cubo. O cubo tem uma flange, ou tem uma rosca no corpo do cubo, e aí você entra com a roda livre rosqueando no corpo do cubo. O miolo dela aqui tem uma rosca aqui dentro, tá? E essa rosca fixa no cubo. O mecanismo que faz ela girar livre ou não tá junto aqui, ó. Então por isso ela é mais pesada. O cassete, aí ele já deixou no cubo aqui, ó. Uma diferença básica, né? Esse aqui é um tipo de cubo para roda livre, então ele tem uma rosca aqui, onde você vai fixar a roda livre. Então, o que faz ela girar livre ou não é o mecanismo que está lá na roda livre, não é aqui o corpo do cubo, aqui é uma peça rígida. Esse tipo aqui, eu tenho o free hub, que é a parte que gira livre é essa aqui, que é o que está usando nessa bicicleta. E aí eu uso um cassete mais aliviado, uma peça mais leve, e o mecanismo que faz ela girar livre ou não é esse aqui, ó, o free hub. Então esse cubo é próprio para cassete, esse cubo é próprio para roda livre. Não tem adaptação, tá? Então para a roda livre ela leva o rolamento junto com ela, né? O conjunto de engrenagens. É um produto mais parrudo, mais pesado. Um produto mais parrudo. Para o cassete, o rolamento, que é o free hub que ele mostrou, vai junto com o cubo. Por quê? De novo, a questão de preço, peso e o desgaste. Quando você tem um produto de uma valor agregado é maior, porque você tem menos peso, ele vai desgastar mais rápido, você saca ele e coloca um novo para poder fazer a troca. Esse cubo aqui dá mais manutenção, exige mais cuidados do que esse tipo de cubo aqui, que tem as esferas maiores, mais pesado, mais parrudo, né? Então, aí vai depender do quanto você está disposto a gastar, que peso você quer na sua bicicleta. Qual que é melhor? Para uma bicicleta mais especificada como essa, com certeza esse aqui sem dúvida. Numa bicicleta para uso mais barata, aquele que vai só até a padaria e volta, ou vai dar uma voltinha no parque, talvez esse aqui resolva, tá? Então, só para vocês terem cuidado para não falar, o seu cubo é ruim, esse cubo seria melhor que fosse esse aqui. Só que se eu montar uma Expert, ou sei lá, vou montar uma Andes, né, com uma bicicleta que eu venderia... quanto está uma Andes na loja? Quase R$700 aí, 699. Assim, um cubo, dependendo do cubo que eu for colocar, talvez chegue até no preço da bike, tá? Então tem que tomar um certo cuidado do tipo de componente que você vai colocar. E aí aqui eu trouxe também esse outro exemplo, que ele tem o free hub, aqui, então ele é para cassete, a diferença desse para esse é que esse é com quick release, que é como esse que está montado na nossa bike, mas ele tem esse mesmo, eu teria um cubo para o True Axle, tá? Que é um eixo de 12 milímetros, um eixo com diâmetro maior, ele é oco, mais leve, né? Então ele traz outras vantagens para a bicicleta e eu pago mais caro por isso aqui, tá bom? Tem um valor maior também, porque tem processo de fabricação mais... e esse aqui eu tenho que ter um quadro próprio para fixar. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um garfo onde eu posso montar um eixo com porca, com quick release. E esse aqui, ó, que circulou aí, vocês repararam o tipo de fixação aqui da ponta da... Esse aqui é para o True Axle. Ele serve só para esse tipo de cubo aqui, tá? Esse garfo aqui. Tudo bem? Dá uma rigidez maior, para um profissional com certeza vai fazer a diferença.
Só que são processos mais sofisticados, materiais mais nobres, acaba sendo mais caro por isso. Mais leve, rigidez maior, então precisa pesar. E aqui eu trouxe só um exemplo de outra opção de cubo que existe no mercado, um contrapedal, por exemplo. O freio está aqui dentro desse mecanismo aqui, ele não tem roda livre, ela é uma roda fixa. Então você está pedalando, quando você para de pedalar, se você não mexer o pedal, ela vai girar normal. Só que se você girar o pedal para trás, ela aciona o mecanismo interno do cubo e ela freia. Bicicleta que usa em praia, por exemplo, o cara não quer cabo de aço, porque dá muita manutenção, ele não quer o sapatilha de freio ali, ele não quer a pastilha de freio, ele pode usar um cubo contrapedal. Hoje na nossa linha não tem, mas num passado recente a gente já teve esse tipo de cubo também. Uma das linhas de lazer da Caloi já utiliza o Nexus ou não? Já utilizamos no passado, hoje não. Câmbio, a gente tem um câmbio aqui, o câmbio Caloi, especificado pela Caloi, que aí passa pelos nossos testes, não é fabricado por nós, mas o fornecedor ele passa pela o desenvolvimento nosso, né? Usado em bicicletas de conforto, passeio, em bikes de menor valor agregado, então aqui a gente busca ter o benefício do câmbio, mas com mínimo de custo apropriado ao tipo de produto, ao tipo de consumidor. Eu posso ter um câmbio TZ, um câmbio Shimano da linha mais básica da Shimano, que aí o valor é maior, né? Também numa bicicleta de passeio, de conforto. Esse aqui sem a gancheira no quadro, então ele é fixado direto no eixo. Aí eu posso ter um câmbio aqui da linha Mountain Bike Performance, posso ter um câmbio para a linha Speed. O que muda de um câmbio para o outro, às vezes é o tamanho aqui do cage, que é o comprimento desse braço, de acordo com o tipo de cassete que está sendo utilizado aqui, o tamanho das engrenagens. E aí a variação de câmbio, gente, é gigantesca no mercado. Então só dentro da linha Shimano eu tenho desde um câmbio mais básico, né, até um câmbio XTR mais top. Qual que é melhor? Depende da aplicação. Então assim, para uma bicicleta mais barata, para um uso, né, aquele lazer, esse aqui atende muito bem, tá? Esse aqui é o indicado para um esporte mais agressivo, que o cara precisa de menos peso, de maior precisão e vai fazer diferença dele de 1 segundo a mais ou menos para conseguir chegar no pódio lá numa competição. E aí, para chegar desse até esse, você tem um Altus, você tem um Acera, você tem um Deore, tem um SLX. Essa bicicleta nossa aqui, ela veio com um SLX, tá? E aqui o exemplo que você me perguntou do Cubo Nexus, que eu trouxe só para dizer que existe no mercado um sistema de câmbio interno no cubo. A gente não tem na nossa linha, mas no passado recente a gente usou na Constance, usou na Suave, outros modelos. Bossa Nova. Então, sistema de alavancas de câmbio, a gente pode ter do tipo Grip Shift, né, ou Revolve Shift, que é mais simples, é mais intuitivo o uso. Então, aquela pessoa que não está habituada com um monte de botão para ficar apertando ali, às vezes essa daqui é muito melhor, porque ele puxa numa direção para subir ou para descer e está ali na mão, né? E tem gente que fala que esse tipo, é ruim, eu prefiro esse. Às vezes é uma questão de gosto. Pode ser que a pessoa ache esse mais fácil de usar, tá? Tem o tipo Ergo Power, o STI, no caso para Speed, que a alavanca de freio já está integrada à alavanca de câmbio. Aqui a mesma alavanca aciona os dois sistemas. Uma alavanca de câmbio tipo Caloi 10, que fica ali no suporte do guidão, tá? E o Rapid Fire, o Easy Fire, que trabalha com duas alavanquinhas, uma para subir a marcha ou para descer a marcha. Esse passador da Caloi 10 aí é indexado ou não? Hoje a gente usa o modelo indexado, no passado ele não era. Então a gente usava, há muito tempo atrás, os Caloi 10 originais, no início da marcha não existia o indexado, então era não index. E aí a alavanca não index, pessoal, ela não tem os pontos, os estalinhos ali. Então você ia passando e você tinha o não index, você tem que sentir, a hora que a marcha entra, você para. Aí você puxa mais um pouco, entrou a próxima marcha, você para. O index, você puxa, ela dá um toque, ela faz tec, tec, que é esse sistema aqui, né? Você dá um toque, ó, o câmbio já vai parar naquela posição. Esse é um sistema index. E aí depende da roda livre que você está usando. A roda livre que a gente usa hoje é index e a alavanca é index.
tá? Alavanca de freio, aí a gente pode ter uma alavanca tipo colorida, mais ergonômica, adaptada ao tamanho da mão da criança, aqui a distância, tem que respeitar isso daqui. A gente trabalha com peças coloridas, que é mais alegre, mais apropriada, chama mais a atenção da criança. Eu posso ter uma alavanca do tipo V-brake, que é apropriada para V-brake, ela é mais curta aqui. Uma alavanca tipo cantilever, ela é mais longa, né? Ou uma alavanca de freio tipo speed, né? Que ela é apropriada ao tipo de guidão que está sendo montado. Outra questão das alavancas, por que tipo V-brake, tipo cantilever? Esses são os nomes dos freios. Então, em função do freio, você tem que ter a alavanca que seja compatível com ele, senão ele não funciona. E qual que é a diferença da alavanca? O quanto você vai puxar ela e o quanto ela vai ser dura ou macia para você fazer essa puxada. Tá? Então, a alavanca é sempre desenvolvida em função do freio. Canote de selim aqui, como vocês viram, a gente estava comentando. Eu posso ter um canote com offset, aqui é um canote da FSA com offset. Existe uma distância entre essa linha de centro e o centro do selim. Esse aqui seria um canote sem offset, tá? E aí vai depender do tipo de uso, vai depender se a pessoa precisa de um canote um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, uma bicicleta de mountain bike, se é para speed, se é uma bicicleta de triatlon. Então, dependendo da aplicação, a gente vai especificar o canote. E aí eu posso ter um canote com carrinho, como esse aqui da Blackburn. E aí o canote também tem diversos diâmetros desse tubo aqui, cada um para um tipo de quadro, tá? A gente pode ter um canote reto aqui com um carrinho montado. Esse aqui, o carrinho já é no próprio canote. Esse aqui, o carrinho está no selim, né? É mais simples. Eu posso ter um canote com amortecedor. E aí varia diâmetros também, tem várias opções. Quanto maior o diâmetro, mais leve. Aqui umas opções de movimento de direção. Eu uso o movimento de direção sueco, que é o tipo rosqueado, né? Na linha standard, ou da medida over, mas também é rosqueado. É esse tipo de movimento de direção aqui. Eu posso ter o movimento de direção tipo a headset, que esse aqui o que ajusta a pressão do rolamento é essa tampa com esse parafuso aqui. Então você ajusta, se ele fica muito preso, você alivia um pouco aqui. Se ele estiver meio com folga, você encosta um pouquinho mais esse parafuso. Primeiro, antes de apertar esses dois aqui, como ele comentou, né, para poder apertar esse parafuso aqui e fixar o guidão. Ele é usado tanto no taperade quanto no oversize. Aqui um exemplo de garfo, a gente pode ter um garfo suspensão, e aí o garfo suspensão eu trouxe aqui esse exemplo que é um garfo com mola de aço, ele é mais simples, ele amortece, vai dar aquele conforto para o ciclista, porém é um garfo pesado, não tem nenhum ajuste, não tem trava, não tem regulagem, não tem nada. É bem básico, né? E eu tenho esse outro garfo aqui, que ele tem um sistema que eu aciono a trava, nesse caso aqui vai estar aqui no guidão, não precisa nem tirar a mão para acionar. Posso ter outro garfo que o acionamento é aqui em cima do crown. Então eu tenho esse tipo de amortecimento, pode ser com mola, pode ser com elastômero, que usa nas bicicletas mais básicas, tá? Esse tipo aqui já é com câmara de ar, como esse garfo aqui, então ele torna o garfo mais leve e dá uma infinita possibilidade de ajustes, de pressão, de acordo com o meu peso, de acordo com o tipo de terreno que eu vou usar. Aí você já está indo para um garfo desse nível aqui, desse tipo de especificação, tá? Aí aqui, ó, o tipo de trava, posso ser aí o garfo que tem trava, pode ser o acionamento pode ser direto no crown do garfo, ou a trava remota. Então, na especificação da bicicleta, é com trava, eu estou falando que é esse aqui. Se eu falar é com trava remota, quer dizer que tem um botão no guidão para acionar essa trava, como essa bicicleta Blackburn aqui. Ela é com trava remota. A trava fica na mão. Eu não preciso tirar a mão do guidão para poder acionar a trava. É uma vantagem que eu tenho. A gente tem classificações diferentes de tamanhos de bike, o tamanho de quadro. Para a linha standard, a gente trabalha pelo tamanho de aro. Então, o quadro é tamanho único, né? Então, eu tenho para aro 12, 16, aro 20... aro 24, 26 ou aro 700, no caso da Caloi 10, que ele é um quadro tamanho M, tá? Nas bicicletas mais especificadas, eu já começo a já ter variação de tamanho de quadro mais apropriado para o tamanho do usuário. Então, aqui numa bicicleta de lazer, uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, putz, vai usar aqui um quadro tamanho 16. Ela tem ali 1,70 m mais ou menos, ela já vai para um quadro tamanho 17. Passou disso, talvez 18, 19. Aí o ideal é ver a bicicleta que mais se adequa ao tamanho do usuário, tá?
As bicicletas todas têm regulagem aqui na altura do canote, porém, esse comprimento aqui também influencia na posição dele em cima da bike. Então, essas bicicletas que têm tamanhos apropriados para uma pessoa de menor estatura, uma pessoa muito grande vai ficar assim. Se eu pegar uma bicicleta tamanho 19 para uma pessoa de 1,65 m, ela vai ficar toda esticada em cima. Então, o tamanho do quadro também é importante, tentar ser um quadro que seja mais apropriado para a estatura daquela pessoa, tá? E aí a gente trabalha com diversos tamanhos de quadro para a linha lazer, para a linha mountain bike, no caso com aro 29, para mobilidade aqui, tamanho 17 e 18 na nossa linha. E para speed, a gente trabalha com tamanho P, M e G, porque a nomenclatura aí é equivalente, seriam 52, 54 ou 56, tá, de tamanho. Vocês têm alguma bike do 421? Não, hoje na linha acho que não. Tá? Por exemplo, na mountain bike, a gente chega, eu não lembro qual o modelo que tem tamanho 20, tá? Mas ele vai, essa medida 20, 19, 17, para vocês saberem, ela é do centro aqui do movimento central até aqui, ó, em cima da braçadeira do cilim. Você tirando essa medida aqui em polegadas, então 19 polegadas é o comprimento daqui até aqui. É o tamanho do quadro. E aí, esse comprimento daqui até aqui, no caso, quando a gente vai desenvolver o quadro, ele é proporcional a esse comprimento aqui. Então, eu vou ter quadros mais curtos ou mais longos. E todas são medidas da mesma forma, tá? Do movimento central. Acho que deixo esse material depois para vocês darem uma olhada geral. Tem vários componentes aí que a gente não chegou a comentar aqui por falta de tempo. Mas, principalmente, essas orientações adicionais aqui, ó. Dá uma lida depois, que aqui vocês vão evitar um dano, um acidente, coisa do tipo. Pode falar? Aqui, não fala sobre garantia de quadro e peças? Garantia, não. Aí tá a gente tem lá no nosso site, tem no manual, eu nem cheguei a abordar aqui, mas vocês têm aqui, eu vou deixar dúvidas técnicas, vocês podem mandar e-mail para esse endereço ou ligar nesse número, e seria o mesmo contato no caso para pedir garantia, tá? Se vocês tiverem dúvida, basicamente a gente usa 3 meses para componentes. Alguns componentes têm garantia estendida pelo fabricante, por exemplo, os componentes Shimano, a garantia é de 1 ano pela Shimano. Então a gente faz a garantia de 3 meses por nós, mas passou dos 3 meses, vocês podem acionar a garantia ou direciona ele para um assistente Shimano, que ele vai ter garantia por mais 1 ano, tá? Mais 9 meses, é isso aí, até completar 1 ano da data de fabricação, a data de venda da bike, tá? Pela nota fiscal. E aí a gente vai ajudando vocês aí, vai enriquecendo aí de informações. Existe limite de peso por material? Cada material vai se comportar de forma diferente, então assim, a gente tem que fazer o produto de acordo com o peso do usuário. Então, geralmente as bicicletas são feitas, a bicicleta mais ou menos, eu vou desenvolver ela para uma pessoa de 90 quilos fazendo o uso que o Avancini faz, né? Se o cara tem 150 quilos, mas ele vai andar só no plano, ele não vai para a trilha, ele não vai ter problema. Mas aí não dá para a gente garantir. Então a nossa garantia, a gente fala 100 quilos em uso extremo. Passou disso, aí vai da consciência da pessoa. Talvez, se o aro dele é parede simples, ele está acima do peso. Ele vai ter de usar um aro parede dupla, ele vai ter de fazer um upgrade. Depende muito da forma de pilotagem também. Então, assim, quando eu vou fazendo um quadro de aço, eu uso uma determinada espessura. Eu vou fazer com alumínio, eu vou pôr tratamento térmico, não vou... qual que é a geometria, eu posso pôr eu mudo a espessura do material, o diâmetro do tubo, de forma que essa bicicleta aguente a mesma carga. Tá? Todas têm que passar naquele mesmo teste de resistência lá, não tem uma resistência menor, tá bom? Por exemplo, suporte do guidão, esse tipo de canote de garfo que usa, o canote do garfo aqui é de carbono, você não pode montar ele abaixo, usando os espaçadores aqui acima do suporte. Porque você vai tirar o suporte, esse expander aqui
da posição aqui embaixo e vai fragilizar a resina do carbono, vai trincar e você vai gerar uma quebra e pode gerar um acidente. Nesse tipo de garfo aqui é muito importante você respeitar o torque. Se você apertar com um pouquinho mais, você esmaga o carbono, gera trincas, pode vir a quebrar. Tá? Então, respeitem as questões dos torques, as especificações dos fabricantes, procurem essas especificações da Shimano, da SRAM, da FSA, e aí, daquele componente que está sendo aplicado na bike. E aí, se não tiver, a gente pode ir por aquela base, 6 newtons ali, 5 newtons ali, não tem problema nenhum. Tá? Mas não confia muito na memória, não. Vai pelo material técnico que cada fabricante fornece, tá bom? Eu trouxe até um pneu de Kevlar, um pneu com arame. Então, putz, esse aqui é um pneu que usa nessa bike, é um pneu que eu consigo dobrar ele. Esse aqui já com arame é um pneu mais rígido, mais pesado. Esse aqui me permite um uso mais esportivo, esse aqui é por um uso mais de lazer. E aí eu pago mais barato por esse pneu aqui. Às vezes esse pneu, um par, eu pago uma bicicleta que usava esse pneu aqui. Tá? Dependendo do que eu estou usando. Se quiserem dar uma olhada aí, acho que agora acabou o tempo mesmo, não tem mais jeito. Obrigado, viu?